Fala galera, Dizascope, Leonardo Silva por aqui para mais um podcast Teologia Pra Quê? Vamos pensar a teologia, vamos aplicar a teologia no nosso dia a dia, ou vamos ver a teologia que nós aplicamos no nosso dia a dia e talvez você nem perceba. Hoje eu tô com um convidado muito especial aqui, cara, já quero falar para você, criar muita expectativa, um convidado internacional que eu creio que vai te abençoar bastante e vai trazer uma nova perspectiva acerca do evangelho na Europa. Então se prepara que eu creio que esse podcast vai te abençoar demais. Bora lá! Pastor Jonatas Bragato. Prazer, meu querido. Obrigado pela Honra disponibilidade. enorme. Obrigado por tirar um tempo para vir abençoar a gente aqui também. Amém. Muito bom ter você aqui. Prazer é nosso. Alegria enorme. Graças Meu amigo, a Deus. A gente tem muita coisa para conversar aqui. A Inglaterra é um país que eu gosto de conversar bastante, é um lugar que eu gosto de estudar bastante. Mas antes da gente entrar nesses pormenores do evangelismo, do evangelho na Inglaterra, eu queria fazer uma pergunta que é uma pergunta clássica aqui do nosso podcast. Na sua perspectiva, na sua experiência pastoral, na sua experiência como alguém que ministra, é alguém responsável pela parte teológica também de uma comunidade local, como que você enxerga a finalidade da teologia hoje no dia a dia, ou qual é a sua perspectiva sobre o porquê da teologia para nossa vida? Teologia, a gente precisa entender que ela tem o seu papel para o aperfeiçoamento dos santos. O propósito da teologia, Ian Hamilton é uma pessoa que eu tenho uma referência muito grande lá na Inglaterra, e ele conversando, ele disse a mim que toda teologia ela tem que ser pastoral. A teologia ela tem que promover o avanço do reino de Deus, e ela tem que promover o pastoreio das pessoas, para que aqueles que estão recebendo do nosso trabalho, que eles sejam aperfeiçoados, cresçam e possam cumprir a sua vocação, cumprir o seu chamado diante de Deus. Então, teologia é para a expansão do reino dos céus, o aperfeiçoamento dos santos, equipar as pessoas para poder servir o reino de Deus com excelência. Muito bom, muito bom. E meu irmão, hoje você tem se dedicado então à edificação, ao cuidado da igreja lá na Inglaterra especificamente. Qual que é a cidade? Nós estamos, a nossa igreja fica no condado de Wiltshire, na região norte do condado de Wiltshire, que é a região ali sudoeste. Então nós estamos próximos à cidade de Bath, Bristol, Swindon, 1 hora de Oxford. Então, a igreja está na cidade de Chippenham, na região ali de North Wiltshire. Então, quem quiser visitar a gente é Union Chapel, North Wiltshire. Legal. E estamos lá servindo ao Senhor, hoje envolvido com um trabalho de revitalização daquela igreja. Bom. É uma igreja reformada, histórica, congregacional, mas que com o passar dos últimos anos ela já vinha em um declínio. E nós estamos ali empenhados em ver aquela igreja ser revitalizada, crescer e cumprir o seu papel na comunidade. Quais são as suas responsabilidades hoje, além dessa parte? Você está como pastor local? Como que funciona essa organização lá? Você é responsável pela parte de ensino? Como que você tem dividido seu tempo lá? Então, a igreja, por ser um governo congregacional, então nós não temos assim uma denominação que dita as normas como funciona. A igreja ela tem um presbitério local e a gente toma as decisões relacionadas ao futuro da igreja a partir do presbitério local. Então o meu trabalho é na direção espiritual da igreja, do ensino da palavra, na condução dos cultos, na administração de estudos bíblicos, da administração dos sacramentos, a ceia do Senhor, batismo. Então esse é o foco mais do meu trabalho. Já o conselho trabalha mais na parte administrativa, Então é um governo conciliar, mas os desafios são enormes, porque a gente está num contexto de revitalização da igreja. Então a gente está reerguendo um trabalho e tentando impedir que aconteça com a nossa igreja o que tem acontecido com inúmeras igrejas, principalmente na nossa região, que é o fechamento de muitas igrejas, o declínio do cristianismo, que é uma realidade muito triste hoje. Sim, sim. Você foi para lá para trabalhar especificamente nesse processo de revitalização? Como que foi sua ida? A primeira vez que eu fui para a Inglaterra foi no ano de 2016. Eu fui para dar aula num seminário de escatologia. Sinceramente, não era apaixonado pela Inglaterra como você é. Fui para lá só para dar aula mesmo. E durante esse período, na segunda, terceira semana,
eu entendi como se Deus estivesse me chamando para servir como missionário naquele país. E o Senhor colocou um amor no meu coração por aquela nação que eu não tinha. E a partir dali eu entendi claramente, Deus estava me chamando para servir como missionário. E eu voltei para o Brasil, fiz todo o meu processo de documentação, de atualização. E no ano de 2017, eu fui primeiro para a Itália, minha família é originalmente de lá. E depois da Itália, eu fui para a Inglaterra. Então, desde 2017, eu estou lá servindo como missionário. Eu não fui enviado por uma igreja no Brasil, eu fui para trabalhar com uma igreja inglesa. Então, o meu trabalho lá, desde 2017, tem sido prioritariamente com os nativos, com os ingleses. Legal. Muitos brasileiros vão para lá, há muitas igrejas de brasileiros também, né? Mas há poucos realmente fazendo um trabalho com os nativos. E é o que a gente mais precisa. O país, o continente europeu em geral, precisa desesperadamente de missionários, pessoas que vão alcançar os nativos dali, né? As pessoas que trata-se de uma realidade secularizada e a igreja precisa cumprir o seu papel, né? Mesmo em uma realidade pagã, que é o que nós vivemos hoje ali. Então, meu trabalho tem sido voltado nessa área de plantação e revitalização de igrejas. Estive envolvido, essa é a segunda igreja que eu estou à frente de um trabalho de revitalização. E também estive envolvido com a plantação de uma igreja no Nordeste da Inglaterra. E a nossa expectativa é que o Senhor nos abençoe ali e que vejamos essa igreja crescer, prosperar e fazer a diferença naquela região. Hoje, muito, cara, se falado acerca desse esfriamento da Europa. Sim. Eu percebo, e mais até consumindo os seus conteúdos lá, e eu fico muito feliz que quando eu vejo você pregando nas ruas, Sim. eu fico imaginando que talvez era daquela forma que John Wesley pregou em Candental. Algo semelhante ali, gritando e expondo o evangelho, e fica até algo que me traz talvez uma imagem ilustrada daquilo que os avivalistas fizeram no passado naquela terra. E você tá lá no campo, cara, né? É que assim, quando eu fui pra lá a minha primeira vez, que foi 2 anos atrás, nós estamos em 2024, eu fui em 2022. Sim. E aí a gente foi de férias, de passagem, e eu conversando com alguns pastores e tal, eu percebi que sim, existia um esfriamento, mas não da forma que era falado aqui no Brasil. Porque parece que nessa transposição do oceano, a informação chegava aqui como se fosse um rádio sem fio, sabe? Então, um telefone sem fio. E aí eu fui lá e tal, conversei, beleza. Depois, no ano passado, que eu tive um tempo mais de mesa com os pastores, até pastores britânicos que eu tive a oportunidade de conversar, mas era em Londres. Então, sim, Londres, a realidade de Londres é diferente, totalmente diferente. É diferente. Exato. E tive em Manchester e Liverpool também, mas acaba que, por ser grande metrópolis, né? Eu queria saber de você, que tá lá no campo então há 7 anos. Qual que é a realidade do cristianismo em relação àquela região, à Inglaterra, ou na sua experiência de Europa em si? Sim. Olha, a realidade, eu como missionário, a minha experiência, a minha análise que eu faço é uma realidade desesperadora. Nós vivemos em um país que ainda é um país confessional, então a Inglaterra não é um estado laico, né? Isso significa que o estado ele reconhece na igreja anglicana, na igreja da Inglaterra, a verdadeira fé. Então você tem uma igreja estabelecida. Se você pudesse voltar no tempo há 300 anos atrás, você ia encontrar uma Inglaterra que todas as leis eram baseadas no direito bíblico do Antigo Testamento. Você ia encontrar uma realidade que, se você não fosse na sua igreja no domingo, por exemplo, se você não cultuasse no domingo, você era multado. Então você estava lidando com a realidade de um país onde, por exemplo, igrejas católicas romanas eram proibidas. Era algo ilegal. Então você estava lidando o que muitos reformadores e até refugiados dos países protestantes que foram perseguidos, né, mais no sul da Europa, que vinham para a Inglaterra, diziam que era Nova Jerusalém. Então, hoje não é assim. A realidade da Inglaterra hoje é uma realidade completamente diferente. Se nós olharmos assim as estatísticas,
elas são, assim, desesperadoras, né? Já já a gente entra mais nesses detalhes, mas você tem um legado, mas é um legado que só é uma realidade para pouquíssimas pessoas. O legado cristão, essa cosmovisão cristã, essa realidade do evangelho na sociedade, isso é algo que é extremamente reduzido hoje a pequenas comunidades, pequenas igrejas, e não há você não percebe mais isso na sociedade. Então é algo que você vai conversar com uma criança, por exemplo, e você fizer uma brincadeira ou falar de Davi e Golias. Quem é Davi e Golias? Meu Deus. Você conversa com pessoas adultas, nunca ouviram falar dessa história. Como assim? Davi e Golias. Então você tem gerações que nasceram já em um contexto de secularização, né? Por outro lado, qual é o legado, a história, né? A igreja que eu pastoreio hoje é uma igreja que foi organizada em 1740 por um evangelista chamado John Sinek. Ele era discípulo do reverendo George Whitefield. E George Whitefield fez um trabalho extraordinário naquela região onde nós estamos. E Sinek, ele era um jovem, ele teve a sua experiência de conversão aos 18 anos de idade, e a vida dele foi completamente transformada. Ele morreu muito jovem também, morreu aos 36 anos. E ele investiu os últimos 18 anos da vida dele na evangelização e na plantação de igrejas. Então acredita-se que ele esteve envolvido diretamente com aproximadamente 40, 50 igrejas ao longo desses 18 anos. Meu Deus. E a nossa igreja, ela fica dentro de um vilarejo, né? Nós estamos fora da cidade. Esse vilarejo mora em torno de 900 pessoas, então é um contexto assim bem singular. E isso, né, no verão de 1740, ele entra naquele vilarejo montado a cavalo com os seus discípulos, todos eles com trompetes e bandeiras e cantando salmos e acordando o pessoal dentro do vilarejo. Todo mundo saiu para fora para ver o que esse cara, o que esse cara tá fazendo aqui. E eu tenho a cópia de um dos sermões que ele pregou no vilarejo vizinho nosso, ele falando sobre o ofício e o poder do Espírito Santo. E sempre voltado para o arrependimento, remissão de pecados, o senhorio de Cristo e a conversão mesmo. E o que aconteceu, né? Houve um grupo de fazendeiros ali que quis matá-lo, tentaram afogar ele num lago que tem lá no vilarejo, está lá até hoje, não conseguiram matá-lo, mas um grupo que foi alcançado nesse dia, juntamente com outros crentes que moravam ali, organizaram uma congregação unida, uma United Congregation, né? Então juntou esse grupo de diversas tradições históricas e formaram a primeira igreja ali, que era uma igreja considerada como dissidente, que naquela altura, se você não pertencesse à igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, você era considerado um dissidente. Então essa foi a primeira igreja organizada, não havia nenhuma paróquia anglicana, nada ali, né? Desde o período medieval não havia nenhuma igreja naquele lugar. Então a igreja foi organizada, registrou um celeiro como um local de culto. O John Sinek nem era pastor ordenado ainda durante esse período. Ele foi ordenado posteriormente. Então George Whitefield vinha naquela região para celebrar batismo e ceia. Então pessoas da nossa igreja participaram, né, desse momento histórico, né, da história da igreja. E a igreja permanece lá até hoje, né? O prédio foi construído posteriormente, mas nós somos ainda um resultado sobrevivente, né, desse avivamento que aconteceu durante aquele período. Mas ao redor, o vilarejo vizinho, por exemplo, a igreja ali hoje foi convertida numa mansão, numa casa. O prédio não é mais um prédio de uma igreja, você vai lá, não tem culto. É uma família que mora ali, né? Então nós temos encontrado em diversas cidades na região, igrejas que foram transformadas em bares, em pubs, em clubes, restaurantes, lojas de carpetes, lojas de pisos, tudo que você imaginar. São cenários que são desesperadores, né? Qual que é a realidade da Inglaterra hoje?
nós vivemos um contexto de extrema paganização. Então, na faixa etária entre 18 e 24 anos, 71% dos jovens dizem não ter nenhuma religião. Se declaram ateu ou não? São É aí que está a grande questão. confusos. É aí que está a grande questão. Hoje, no contexto europeu, principalmente na Inglaterra, no Reino Unido, você tem uma espécie de paganismo que não é necessariamente um paganismo intelectual. Então eu posso dizer a você que a porcentagem de darwinistas é muito menor. Contudo, o que você tem é um sincretismo pagão em que as pessoas... vou dar um exemplo para ti. Sim. Na nossa cidade tem um grupo lá no Facebook, tem milhares de pessoas, e aí uma mulher postou lá um post sobre uma médium, uma cartomante que ia vir na cidade para ler mãos e venha consultar com os seus parentes falecidos e tal. E eu fiquei espantado ao ver em torno de 20, 30 comentários. Quanto custa? Como faz para agendar? São coisas que você não espera. A ideia que as pessoas têm é que todo mundo é ateu. Não é necessariamente isso. Hoje, isso é algo que foi muito forte, né, no final do século XIX, início do século XX, mas hoje as pessoas acreditam em tudo. Acreditam em cristais, acreditam na lua, acreditam no poder da terra. São esotéricos, de alguma forma? Exato. Nova Era é algo muito grande ali. Lugares que tinham um centro de adoração pagã, hoje são muito frequentados por pessoas que vão lá supostamente para recarregar suas energias. Então, a grande realidade, Leonardo, é que nós temos ali uma cultura anticristã. Então, é a rejeição de tudo que está relacionado à fé cristã, é o que nós temos hoje como uma religião estabelecida, né? O paganismo, o secularismo, essa religião humanista secular é o que se estabeleceu hoje na Europa como um todo. É claro que o contexto missionário dos países do sul da Europa, Portugal, Espanha, Itália, Grécia, é um contexto completamente diferente dos países de origem protestante, porque a reforma nunca chegou ali, né? Então, você tem um campo a ser totalmente desbravado. Já ao norte da Europa, você olha a Holanda, a Alemanha, o Reino Unido, os países escandinavos, todos eles vêm de uma herança cristã, pós-reforma. Mas que hoje a realidade da população é completamente diferente, né? Então o desafio que você tem hoje é você trazer o evangelho no mundo secularizado, onde as pessoas acreditam em tudo, né? E não é de se admirar isso, porque essa é a natureza do homem caído. A natureza do homem caído, qual foi a primeira mentira secularista, humanista que foi vendida lá nos primórdios? Vocês serão como Deus, né? Conhecendo o bem e o mal, definindo, né? Atribuindo parâmetros, definindo o que é o bem e o que é o mal, o que é certo, o que é errado. Essa foi o grande marketing que a serpente fez para a mulher. E é o que nós temos até hoje. As pessoas, elas criaram o seu próprio Deus, né? Elas criaram o seu próprio Deus. Quando você vai me falar sobre Jesus, não é o Jesus da Bíblia, mas é um Jesus que talvez ela aprendeu na escola, ou Jesus que é um líder revolucionário que veio uma opção dentre outros, que veio enfrentar as grandes elites dos seus dias, né? Na verdade, o que muitos vão defender, inclusive ministros, pastores ordenados, pastoras, gente na liderança das grandes denominações, vão dizer que Jesus era um grande revolucionário, que ele era um grande filósofo, alguém que veio trazer ensinamentos morais de amor ao próximo. Eles reduzem ele a um mero revolucionário, a um mero reformador social. Então o evangelho não é para salvação de todo aquele que crê. O evangelho não é para tirar do império das trevas e levar para o reino da luz. O evangelho, ele é para melhorar a qualidade de vida da comunidade. Cara, é pesado. É uma realidade muito triste. É lógico, eu acho que é muito utópico a gente pensar isso, mas você encontra
as causas em relação a esse movimento anticristão? Porque a gente tem o período, né, pós Segunda Guerra Mundial, onde floresceu muitos escritos incríveis da fé cristã, como o próprio Lewis surge nesse ambiente pós Segunda Guerra. Temos também o próprio Dietrich Bonhoeffer, e tantos outros ali na Europa no geral em si. E você enxerga, estando lá, tipo assim, cara, eu acho que essa coisa foi um fator determinante pra página do evangelho tá sendo arrancada da história desse livro, desse país aqui. O que você enxergou como talvez um fator determinante nessa transição de mentalidade, de cosmovisão, até mesmo do estilo de vida? Exato. Eu vejo que o problema, ele sempre ele tem a sua origem na igreja. O problema começa dentro da igreja. Então, se a gente fazer um background histórico, voltar um pouco na história, chegando ali no final do século XVII, a partir de 1662, quando houve a restauração da monarquia e tem a Revolução Gloriosa, e você tem ali milhares de pastores puritanos que foram colocados para fora da igreja anglicana, isso trouxe um período de grande depressão espiritual no país. A ponto de que, no início do século XVIII, se não fosse a ação de Deus em levantar homens como George Whitefield, nas colônias, por exemplo, Jonathan Edwards, John Wesley e outros, se não fosse uma ação soberana de Deus ali para transformar a realidade, a Inglaterra teria vivido uma revolução muito mais sangrenta do que a Revolução Francesa. Então, isso é reconhecido até por historiadores seculares, que foi o avivamento evangélico durante esse período, né? Whitefield, Wesley, os metodistas, tanto wesleyanos como calvinistas, que impediram que acontecesse uma revolução sangrenta como aconteceu na França. Então, o que você tem é uma ação de Deus durante esse período. Por outro lado, você também tem o Império das Trevas trabalhando fortemente aonde? Na formação dos ministros. Então, você tem no norte da Europa, principalmente na Alemanha, o crescimento do que hoje nós chamamos de liberalismo teológico. Sim. E o que é o liberalismo teológico, né? Rushdoony, ele define o liberalismo teológico como o humanismo em linguagem religiosa. Muito bom. Ele é o ateísmo em linguagem religiosa. Então, começa dentro dos seminários, dentro das principais instituições, já que a formação dos pastores não acontecia mais a partir da igreja local, né? Os puritanos, como que eles treinavam os pastores? O pastor da igreja treinava o seu auxiliar, dava livro de teologia para ele ler, levava ele para visitas, levava ele para celebrar um culto fúnebre, para celebrar um casamento, para dirigir o culto, para pregar a palavra. Então, esse modelo é abandonado e a igreja terceiriza tudo isso para as escolas de formação e para as faculdades e para as universidades. E quem estava nas universidades? Justamente esse grupo de teólogos liberais, que são aquelas pessoas que não acreditavam mais em nada. Então, tudo começa com a autoridade e a veracidade das escrituras. Se a Bíblia ela tem autoridade ou não. Então o problema começa dentro dos seminários com o questionamento, faz a leitura da Bíblia. A Bíblia não tem nada de sobrenatural nesse livro. Esse livro foi escrito por homens. Então eles partem desse pressuposto que a Bíblia tem que ser lida como um livro qualquer. Sendo assim, se qualquer livro tem erros. Então, se a Bíblia é um livro qualquer, então nós temos que achar os erros desse livro. Então, as igrejas enviaram seus seminaristas para as faculdades, para os seminários, e ao invés de eles aprenderem a defender, a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, eles aprenderam a duvidar das escrituras. Eles aprenderam a questionar as escrituras. Eles aprenderam a olhar o texto e racionalizar, principalmente os milagres bíblicos. Todo o aspecto sobrenatural da Bíblia deveria ser reinterpretado à luz do que é lógico. Então, a ascensão disso, né, durante o século XVIII, aí você chega no século XIX, as principais denominações europeias já estavam contaminadas na sua estrutura pelo liberalismo. Então você olha a Igreja da Escócia,
que é a Igreja Presbiteriana Escocesa, a Igreja do Reformador John Knox, já no ano de 1843, um grupo enorme rompe com ela e organiza a chamada Igreja Livre da Escócia, que permanece fiel até hoje, graças a Deus. Mas a igreja principal enveredou no caminho do liberalismo sem volta. Nós vemos isso nas principais grandes denominações. Isso aconteceu. Na Holanda, você vê que há grupos que rompem já no século XIX, o que eles chamavam de as inovações modernistas, que é o nome que a gente usa, que na época eles usavam para o liberalismo teológico. Então isso começa dentro dos seminários, na formação dos pastores. Então dos seminários para os púlpitos, dos púlpitos para os cargos e lideranças denominacionais. É igual a água correndo Exato. na infiltração. Uma bola de neve que foi crescendo, e isso se alastrou de tal forma que você chega no século XIX, aí você tem a ascensão do darwinismo. Então vamos lá, vamos somar aqui alguns fatores. Você tem o liberalismo dentro dos seminários, contaminados. As denominações abarrotadas de liberais. As principais lideranças são liberais. Consequentemente, os mecanismos de disciplina eclesiástica são extirpados, são enfraquecidos. Então, a ponto de que hoje, na Igreja da Inglaterra, um bispo ele não pode ser processado. Eu não estou falando de ser processado numa corte, mas num tribunal eclesiástico. Ou seja, uma banca doutrinária que vai examinar o que aquele cara acredita. Então, nenhum bispo hoje pode ser julgado em questões de doutrina. Então, você tem bispos que são universalistas. Meu Deus. Você tem bispos que não acreditam que o inferno é um conto de fadas. Você tem bispos que não acreditam que o Jesus histórico, de fato, alguns chegam a defender até ideias gnósticas do início, heresias dos primórdios da fé cristã que os apóstolos combateram lá atrás já. Antiga, né? O diabo só traz isso numa nova roupagem. Então, o enfraquecimento da disciplina eclesiástica, consequentemente, essas grandes denominações, elas vão ruindo. Aí, na sociedade, você tem a ascensão do darwinismo, isso no século XIX. Deus sempre levantou pessoas. Sempre houve uma resistência cristã. Charles Spurgeon foi o grande homem de Deus usado ali como resistência cristã durante esse período. Contudo, imagine, estamos agora na viragem já para o século XX. E há uma transformação na sociedade, a Revolução Industrial. Então há fatores socioeconômicos nessa sociedade que está sendo completamente transformada, né? Pessoas saindo de comunidades rurais, vindo para os grandes centros por causa da Revolução Industrial. Consequentemente, essas grandes igrejas nos centros estavam abarrotadas de liberais. E aí temos alguns fatores agravantes, que um dos fatores agravantes principais que nós podemos marcar a partir dali é o topo desse penhasco, né, que chegou do outro lado e dali foi de ladeira abaixo, que é a partir da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, ela não tem... É uma guerra estúpida, é uma guerra sem razão. Tanto que a Segunda Guerra, ela acontece por causa da Primeira Guerra. E aí o que você tem a partir da Primeira Guerra Mundial é a extinção do conceito de cristandade. Então, essa ideia de nações protestantes, nações luteranas, nações anglicanas, nações reformadas, isso desaparece com a Primeira Guerra Mundial. Então você tem de um lado da trincheira um luterano, do outro lado um anglicano, e os dois estão ali se matando numa guerra sem sentido. Quando o pessoal volta da guerra, você tem milhares de pessoas que morreram, milhares de cidades bombardeadas, um número de mortos assustador, e esse pessoal quer respostas. Então eles vão para suas igrejas locais, que lá na Europa é chamado de paróquias, né? Então eles vão para suas igrejas e eles encontram lá um pastor dizendo que inferno nada mais é do que uma invenção da igreja medieval para amedrontar as pessoas.
Então, a partir dali, o que você tem já é, juntamente com outros fatores. Por exemplo, a igreja ela foi negligenciando responsabilidades que ela assumiu desde sempre e ela entrega isso na mão do Estado. Então, com a ascensão do marxismo, que nada mais é do que a adoração do Estado, enxergar o Estado como provedor, enxergar o Estado como a solução dos nossos problemas, a igreja, também por essa influência, ela vai cedendo esse espaço, por exemplo, na educação cristã. A igreja sempre foi responsável pela educação. E isso é agora entregue na mão do Estado. Então você tem a ascensão das escolas públicas. E aí você tem a ascensão do ensino secularizado a partir desse período, né? A assistência social, que era algo que as paróquias cuidavam, que as igrejas locais cuidavam para assistir as pessoas pobres da sua comunidade, isso agora é entregue para o governo. Eventualmente o governo ele assume uma posição maior do que Deus. Então a taxa tributária, que era menor do que 10%, menor do que o dízimo, ultrapassa. A carga tributária ultrapassa. O Estado torna-se senhor. A ascensão de César, novamente, né? Então, são fatores agravantes. A Primeira Guerra Mundial, a ascensão das escolas públicas, a negligência da igreja com responsabilidades que ela sempre assumiu ao longo da história. Isso é entregue na mão do Estado. E aí você tem o abandono do discipulado geracional. Então, a partir dessa geração, desde a Primeira Guerra Mundial, você vai ter gerações que vão nascer sem nenhuma formação cristã. Então, esse é um problema que não está muito longe de mim. A minha esposa britânica, ela teve a sua experiência de conversão aos 14 para 15 anos de idade, e ela, nesse momento, ela é a única pessoa crente na família dela. Meu Deus. E nós fizemos uma pesquisa assim na história genealógica dela. Ela é a única pessoa crente na família dela em provavelmente mais de 120 anos. Meu Deus, cara. A bisavó dela já era ateísta. Então nós estamos falando assim de gerações que nasceram, né? Por isso quando eu vejo, Leonardo, o movimento de desigrejados, que as pessoas não entendem o quão nocivo isso é. Ah não, mas isso vai passar, isso muda, não é tão ruim assim. Ora, foi essa geração de desigrejados há 100 anos, 120 anos atrás, que formou gerações que hoje estão totalmente mergulhadas no paganismo. Então, esse é um problema que começa lá atrás, tem a sua origem dentro da igreja, a igreja abandonando a sua confessionalidade, a igreja não sabe mais o que acreditava, em nome da diversidade de opiniões, né? Falsos mestres, hereges, foram permitidos a permanecer nos púlpitos, né? Porque gostava do cara, porque ele era uma pessoa simpática, né? Porque ele cresceu aqui na igreja a vida inteira. Mas o homem aquele ministro ensinava o que era totalmente contrário às escrituras. A ponto de que, quando você entra já no século XX, as principais denominações já estão saturadas por liberais. E os movimentos conservadores não têm força para enfrentar, ou muitos não querem fazer o enfrentamento. A ponto de que, eu posso te dar um exemplo, na década de 1950, você teve um dos líderes da Conferência Metodista nas Ilhas Britânicas. O movimento, a igreja que é fruto do movimento de John Wesley, né? Leslie Weatherhead, ele escreveu um livro chamado O Cristão Agnóstico. E nesse livro ele defende que Jesus ele era um filho bastardo de Maria e Zacarias, e que Maria era uma prostituta do templo. Ele defendia isso no livro dele. E ele era o líder, foi eleito líder da Conferência Metodista, isso não semana passada, isso há 70 anos atrás. Meu Deus. Então você tem já um avanço do liberalismo dentro da igreja, que foi destruindo as igrejas locais. Então você quer matar uma igreja, coloca um liberal lá. Por quê? Ele vai reduzir todo o aspecto sobrenatural do evangelho a somente serviço comunitário. E essa é a realidade que a gente tem hoje. A ponto de que, se a gente for falar qual que é a realidade hoje, né,
Eu tenho alguns dados para mostrar, por favor. compartilhar com vocês. Em 1983, 31% dos britânicos diziam não ter nenhuma religião. Isso em 83. Já no ano de 2015, esse número cresceu para 48%. No ano de 2020, que é a última estatística que eu tenho, 53% dos britânicos, eles dizem não ter nenhuma religião. Meu Deus. Falando dos jovens, né? Nessa faixa etária de 18 a 24 anos, 71% dizem não ter nenhuma religião. Então, aqueles que dizem I'm not religious, eu não sou religioso, é aqueles que não acreditam em tudo ou não acreditam em nada. Acreditam em tudo ou não acreditam em nada. Ou ele é o seu próprio Deus, ou ele fez dos cristais o seu Deus, ou do karma o seu Deus. Ele criou o seu próprio sistema religioso. É um panteísmo, né? Todo mundo, tudo é adorado, e é um politeísmo exacerbado, porque todo mundo é Deus. Cada um é o seu próprio Deus, né? É o cumprimento exato da mentira que a serpente fez lá no Éden. Vocês serão como Deus, vocês vão conseguir definir o bem e o mal. Então, essa é a realidade. Falando de ateus, né? Ateus confessos. No ano de 98, 10% da população se declarava ateísta, não acreditar em Deus. Já no ano de 2018, esse número cresceu para 26%. Somado a mais 18% de agnósticos. 63% dos britânicos dizem não ter, acreditam que a religião causa mais o mal do que o bem. Esses são dados do National Center for Social Research. A Escócia, vamos falar da Escócia, o país que exportou o presbiterianismo para o mundo inteiro. Missionários treinados na Escócia, enviados para a África, para a América do Norte, para a Oceania. Qual é a realidade da Escócia hoje? 51% dos escoceses não acreditam em uma vida após a morte. Meu Deus, cara. Acreditam que você vai morrer, vai virar pó Acabou. e ali você desaparece. 51%. 51%. Mais da metade da população. Mais da metade da população. Aí a grande questão é a seguinte: como você acha que uma sociedade funciona assim? As taxas de suicídio, as taxas de abuso de drogas, de abuso de álcool, de abuso infantil. Qual é a realidade que você tem numa sociedade como essa? Que 51% da população não acredita em uma vida após a morte. 59% dizem não ter nenhuma religião. 60% não acreditam na existência de anjos. 65% não acreditam em espíritos malignos. 67% não acreditam em nenhuma espécie de milagres divinos. Meu Deus. Então, a rejeição total do sobrenatural. É uma realidade, assim, terrível, né? Falando sobre qual é a estatística que vai mostrar a realidade da Inglaterra? É a estatística de frequência de culto. Não é o que a pessoa diz numa pesquisa, mas é quantas pessoas estão na igreja semanalmente. Sim, sim. Né? E a quantidade de crianças que estão ali, principalmente. Né? Então, vamos falar um pouco sobre membresia. A Igreja Batista, por exemplo, no ano de 2020, ela perdeu 9% dos seus membros, os batistas em gerais. A Igreja Metodista perdeu 19% dos seus membros. A Igreja Presbiteriana, em especial da Escócia, 24%. Menos 24%. Você tem um crescimento, né, de novas igrejas, que são igrejas carismáticas ou igrejas reformadas com uma linguagem mais contemporânea, principalmente na região dos grandes centros, que tem crescido aí em torno de 10%. Você tem um crescimento de pentecostais, mas em grande parte é um resultado da imigração, principalmente da imigração africana. Sim, sim. Né? Há uma percepção muito equivocada aqui no Brasil, eu vejo, que acreditam que é o Islã que é a grande ameaça da igreja na Europa, ou que causou o declínio do cristianismo na Europa. E não é. O que causou o declínio do cristianismo na Europa foi o liberalismo, foi o secularismo. Isso que destruiu o cristianismo lá, né, como uma realidade nacional, como uma realidade do continente. Então, o crescimento, se você estudar as estatísticas de conversões
de pessoas ao Islã é baixíssima. Eles tentam até exacerbar um pouco essa estatística, mas a gente sabe que não é uma realidade. É menos... Está na casa do 0% de conversão. O crescimento do Islã, ele é um resultado da imigração desproporcional. E a natalidade. E a taxa de natalidade. Eles têm muitos filhos, né? Exatamente. Então é alta taxa de natalidade e também o fator da imigração. Então você tem, por exemplo, 6,3% de muçulmanos no Reino Unido. Agora, qual é o overall, né? Qual que é a realidade no geral das igrejas de frequência de culto? Você tem uma frequência hoje de 3,7%. Isso inclui católicos romanos, mormons, testemunhos de Jeová, Assembleia de Deus, batistas, todo esse grupo, tudo junto, 3,7%. A ponto que a gente faz uma estimativa que hoje há menos de 2% de evangélicos na Inglaterra. Meu Deus, cara. Essa é a realidade que a gente está vivendo hoje. E esse mesmo estudo, ele fez um estudo com famílias cristãs, crianças nascendo em lares cristãos. E eles concluíram que durante esse período de 10 anos que eles fizeram esse estudo, eles tinham uma estimativa que um certo número de crianças iriam nascer em lares cristãos. E eles fizeram uma estimativa, com base nos dados que eles tinham, com base na expectativa, expectativa de vida e uma série de fatores. E eles ficaram surpresos ao longo dos 10 anos, no final do estudo, eles ficaram surpresos que eles não erraram por 50 mil crianças que não nasceram, 100 mil crianças, 500 mil crianças. Não nasceram durante o período de 2001 e 2011 5 milhões de crianças que não nasceram em lares cristãos. Crianças que naturalmente na expectativa do estudo que essas crianças iriam nascer, não nasceram. Meu Deus do céu. Menos de 5 milhões de crianças. E o estudo fez uma estimativa que, se não houver uma mudança radical, que para nós é um milagre, no ano de 2067, não haverá mais uma criança nascendo em um lar cristão na Inglaterra. Misericórdia. Então a gente está vivendo assim numa realidade de paganismo total. E o que nós vemos é que isso se enraizou na sociedade a ponto que, se você conversar com uma pessoa, com uma criança na rua, e você fizer uma figura de linguagem, falar, eu tô vencendo o meu Golias, Davi e Golias. Quem é Davi e Golias? Quem que é? Meu Deus. Nunca ouviram falar. Então, uma história que eu ouvi recente, uma igreja liberal na Escócia, presbiteriana, transformou o templo num chamado... é como aqueles quartos que as crianças passam que você tem no Beto Carreiro World, na Disney, né? Uma experiência para amedrontar a criançada, né? E eles colocaram isso dentro do prédio da igreja para tentar atrair pessoas, mas era uma experiência sobre o Natal. Ao invés de tentar assustar, era o Papai Noel ali, um duende ali, alguém com um presente lá. E aí eu ouvi esse pastor liberal dizendo: a mãe entrou com a criança dentro da igreja e o menino olhou assim e falou: mãe, o que é isso aqui? Que lugar é esse? É uma igreja. O que eles fazem aqui? Não sei, acho que eles oram. Meu Deus, cara. Você consegue imaginar, cara? Meu Deus do céu. Essa é a realidade que nós temos vivido hoje. Ao longo desses 7 anos, boa parte do meu trabalho foi na revitalização e na plantação de igrejas no Nordeste da Inglaterra. Há uma divisão cultural muito grande, uma divisão socioeconômica muito grande. A região Norte é uma região com menos oportunidades, economicamente tem menos recursos. Os índices de criminalidade, de drogas, de diversos fatores são altíssimos naquela região, comparado com o sul da Inglaterra, Londres, etc. E eu servi como missionário numa região que
nesse último ano a estatística veio que é a região mais perigosa para você viver na Inglaterra. A nossa igreja ficava no 5º pior bairro para você morar em toda a Inglaterra. E nós éramos a única igreja ali desde 2004. A última igreja que estava ali tinha fechado no ano de 2004. Meu Deus. E você olha para Londres, você está lidando com uma realidade multicultural. Uhum. Pessoas do mundo inteiro estão ali. Milhões de pessoas. É muita gente. A realidade da Inglaterra, no geral, é o interior. Uhum. Então você chega ali e você vai lidar com uma realidade completamente diferente. Nós estamos falando de crianças que passam o dia inteiro na rua. Crianças de 6, 7 anos. Eu vi isso, nós vimos isso. A minha esposa, que é britânica, ficou horrorizada com coisas que nós vimos ali. Crianças de 6, 7 anos com um cigarro na boca. Que isso, cara. Consegue imaginar isso? Você nunca imagina, são coisas que você nunca imagina no chamado país de primeiro mundo. E o que nós vemos é a igreja que deixou de cumprir a sua missão, que deixou de cumprir um papel de resistência cristã ao longo desse período, e o resultado é uma sociedade que vive numa cultura anti-Deus, anticristã, e o resultado está aí. Os índices de criminalidade, de suicídio, de pessoas sem nenhuma esperança, são absurdos. E aí, qual deve ser a resposta da igreja, né, diante desse cenário? A resposta é plantação e revitalização de igrejas. Só tem uma forma. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 em diante, ele diz que se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, a origem de tudo isso é a obra do Espírito Santo, que nos reconciliou com Deus e nos deu o ministério da reconciliação. Paulo vai dizer ali que de sorte que Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. E Paulo continua dizendo, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. A igreja, ela é embaixada do reino dos céus. A igreja, ela tem uma missão a cumprir primordialmente na pregação do evangelho e no discipulado geracional. Eu estava fazendo um estudo recente antes da minha viagem sobre o cenário dos Estados Unidos e muitos dos ouvintes, você conhece a comunidade Amish, né? Os Amish nos Estados Unidos, que são muito parecidos com os menonitas, né? Eles são um grupo religioso que não acreditam em evangelismo. Eles não praticam evangelismo. Mas nos últimos 20 anos, eles dobraram o seu tamanho. Eles já são maior do que muitas denominações históricas. E isso mostra como eles entenderam um pouco da sua responsabilidade do discipulado geracional. Os tentáculos da secularização, essa religião humanista, se assim podemos dizer, né? O humanismo no século XIX, ele se definia como a religião das humanidades. Depois eles abandonaram esse termo, né? Mas era como eles se definiam. Essa religião humanista, anticristã, sem entrar por menores na escatologia, segundo aos Tessalonicenses, fala que o homem da iniquidade, ali o anticristo, ele se opõe contra tudo que se chama Deus e que se adora. Ele se opõe totalmente contra qualquer tipo de adoração, a ponto que ele arroga para si a adoração. Então, o que é o humanismo? O que é essa religião secular? É a adoração do homem. É o homem sendo o centro do universo. É o homem sendo o centro de todas as coisas. E é isso que está enraizado na sociedade. E o que potencializa isso? É o materialismo. É a busca exacerbada pelas posses, pelo dinheiro, em detrimento do que é verdadeiramente valioso. Então, alguns vão dizer assim, mas, reverendo, o Brasil não corre esse risco. Olha as igrejas estão cheias. Todo lugar que você passa, qualquer esquina tem uma igreja, e você olhar no domingo à noite, elas estão cheias. Contudo, você quer saber mesmo qual é a realidade?
o que está acontecendo com o nosso país, se você fosse há 100 anos atrás na Inglaterra, as igrejas também estavam cheias. Porém, o processo de secularização já estava acontecendo. O processo de liberalismo das denominações já estava acontecendo. Isso há 100 anos atrás. O que a gente tem hoje é o resultado disso. Você quer saber qual é a realidade da nossa juventude? Vai em uma universidade federal. Entra nas escolas públicas do nosso país. Olha para os nossos governantes. Está muito claro qual é a religião estabelecida do nosso país. Você diz que é um Estado laico? Pois bem, nós temos uma religião estabelecida. Cara, e em partes até nos púlpitos de algumas igrejas. Exato. Até em alguns púlpitos você ouve uma mensagem. Douglas, a gente tava gravando... A gente tem uma live que chama Lendo Juntos. E a gente lendo um livro junto com a galera do online. E aí ele falou assim, cara, até que eu com ele, que nós temos mais a experiência aqui do Zascope de viajar pra ministrar, né? Sim. Daí ele falou, e perguntou pra mim, né, cara, você já viu igrejas que você prega de tudo, menos o Senhor? Eu falei, cara, já, muitas. Sim. Onde eu chego na realidade, no púlpito você tem 7 passos pra vencer na vida, 5 passos pra ter um casamento feliz, 5 passos pra enriquecer de acordo com provérbios, 6 passos pra vencer não sei o quê, e não tem Cristo. Exato. Aí, tipo, cara, legal, mas e o Cristo? Cadê Exato. o Salvador? Cadê o Senhor? E como é preocupante, cara, porque às vezes você fala isso e, igual você falou, soa como uma realidade distante. Eu gosto muito de ler o Lloyd Jones. Eu gosto muito do comentário de Romanos dele. Sou fascinado, eu gosto muito do Lloyd Jones especificamente. Quando eu fui lá, o Westminster foi muito especial. Toda vez que eu vou lá, eu fico sentado assim, cara, meia hora. Pensando, foi aqui que aconteceu tudo. E aí eu vejo a agressividade dele contra o liberalismo teológico. Claro. Cara, era assim, né? No Ele enfrentou o próprio era John Stott. faca nos dentes. Então assim, tipo, cara, não, é contra e tal. E eu ficava chocado, porque tipo assim, caramba, eu entendi quão nocivo é o liberalismo, desculpa. Só que como eu não vivi, não experimentei a realidade aqui, pra nós é um perigo distante. Eu falo, nossa, até soa, o cara é muito violento em relação a isso, tal e tal. Só que quando você começa a ouvir isso aqui, você fala, agora faz mais sentido. Né? Sim. Porque materializa aquilo que o cara tava combatendo e falando, gente, isso aí vai matar a gente. Exato. Isso aí vai destruir a nação, isso aí vai destruir o mundo. Exato. Nesse sentido. Exato. E ouvindo você falar, cara, pelo amor de Deus. Olha, esse é um fenômeno que você... o avanço dessa religião secular, o que eu chamo de a nova ordem secular, essa é uma realidade que o objetivo principal é destruir a fé cristã, a gente sabe disso. Contudo, também a destruição de outras religiões. E nós já percebemos hoje um fenômeno interessante da segunda, terceira geração de pessoas de uma religião muçulmana, a segunda, terceira geração, já totalmente secularizada. Uhum. Nós já percebemos isso. Então, esse é um câncer que não poupa ninguém. Uhum. A igreja ela precisa despertar. Nós já vemos as consequências e o avanço disso. Uhum. E a minha preocupação hoje é que se nós não estamos preparando, talvez, nos bebês que nós temos na nossa igreja, os futuros missionários que vão ter que reevangelizar o Brasil. Se nós não despertarmos para batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, se nós não podemos afirmar que esse livro aqui é a palavra de Deus, que Deus não está lá no céu, né, querendo que nós adivinhemos a sua vontade, né, ou ele está dando sinais aí duvidosos para nós. Não, Deus se revelou a nós através da sua palavra, através da pessoa de Cristo. O que nós precisamos para guiar a nossa vida, Deus já nos entregou neste livro. E que se nós não podemos defender a veracidade, a inspiração, a inerrância das Escrituras, começa a partir daí. A pergunta da serpente foi, será que Deus disse isso mesmo? Deus disse isso mesmo. Essa é a conversa da serpente lá no princípio e é a mesma conversa nos dias de hoje. Nós precisamos formar lideranças que tenham um compromisso
para defender de fato a primazia, a autoridade, a inerrância das Escrituras, porque a partir disso, quando as Escrituras se tornam uma questão secundária, é a partir dali que a igreja ela não cai quando ela adota um padrão moral ou uma sexualidade contrária à Bíblia. Esse é só o topo do iceberg. O problema é quando as Escrituras, a palavra de Deus, doutrinas fundamentais, elas são colocadas de lado. Ali você já injetou o vírus, o câncer já começou ali e a gente já sabe o resultado disso. Então a minha oração, o que a gente tem procurado fazer através do nosso ministério, do nosso trabalho, através das redes sociais, tudo, é tentar conscientizar as pessoas dos perigos do liberalismo teológico, do avanço da secularização na sociedade e como a igreja pode responder. A igreja, ela responde primeiro como sendo igreja. A igreja tem cuidado dos seus, para que as pessoas não olhem para o Estado e vejam o Estado como a sua salvação. A igreja tem que cuidar dos seus. A igreja, ela precisa investir na educação cristã. A igreja precisa entender que a educação, uma escola cristã, ela não é um privilégio daqueles que têm condições de pagar uma mensalidade. A igreja precisa olhar para a escola cristã e falar, esse é um ministério. Nós vamos ensinar desde o prezinho até o ensino médio a soberania de Cristo, que em Cristo estão todas as profundezas do conhecimento. Que o senhorio de Cristo ele se encaixa em todos os aspectos da minha vida. É formar, através do discipulado geracional, guerreiros que vão manter uma posição de resistência cristã. Que não vão ter a sua fé no domingo de manhã, no domingo à noite. Mas é quando ele estiver lá na Câmara dos Deputados e tiver um projeto de lei que fere a lei de Deus, ora, qual foi a ordem de Cristo na grande comissão? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Porque eu tenho autoridade, porque eu comprei esse mundo com o meu sangue e eu sou o rei do universo, vocês vão fazer discípulos. Então, discipular as nações é algo que fazemos debaixo da autoridade de Jesus. E porque Cristo é Senhor e César não é Senhor, é que nós devemos permanecer. Eu acho que talvez o maior exemplo que a gente tem, Leonardo, é dos cristãos primitivos. O Império Romano não tinha problema com o fato que os cristãos adoravam a Jesus. Eles não tinham problema nenhum colocar Jesus lá no panteão, como mais um Deus na adoração. O problema é que os cristãos reconheciam somente a Cristo. E eles não reconheciam César como Senhor. Cristo é Kurios, Cristo é Senhor. E é o que a igreja precisa hoje, mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo da chacota e do escarnecimento do mundo. A igreja precisa se posicionar, declarando que Cristo é Rei, Cristo é Senhor. Amém. Meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa. Você citou, falou muito do discipulado geracional. Exato. Eu acho que é algo que a gente tem tentado e batalhado muito aqui na família de Litzascope por essa atenção à família. Sim. A gente vê na história da igreja, e não, logicamente, não dá para generalizar, mas muitos avivalistas, homens de Deus, que eram homens de Deus no aspecto de púlpito, de pregação e de avivamento, mas o lar estava destruído por algum motivo, e enfim, são discussões que talvez nem vale a pena nesse momento, porque eu queria entrar em outra coisa com você. Como que você enxerga, então, a responsabilidade dos pais? E o que você instruiria a nossa galera de pais que nos acompanha acerca do ensino bíblico, do culto caseiro, ou o culto do lar, né? Quais seriam as instruções que você daria para um pai de família que está ouvindo esse podcast hoje, aqui na nossa realidade ainda do Brasil? Olha, a receita que nós temos nas Escrituras não é algo novo, isso não é uma inovação. Está lá em Deuteronômio. Moisés, ele diz isso ao povo de Deus de Israel. Falarás das palavras deste livro quando você se levantar, quando você deitar, ao sentar-se à mesa, ao levantar-se, falarás dela dia e noite. Então, a única forma que nós podemos hoje resistir o avanço da secularização, da paganização da sociedade, do liberalismo na igreja, todos esses cânceres, é a igreja vivendo de fato uma cultura do reino dos céus. É a família sendo saturada com a verdade das Escrituras. É os pais viverem, encontrar prazer na lei de Deus. E nós vivemos uma sociedade que a gente é estimulado
24 horas, né? O seu celular, tudo é feito para te entreter, para roubar o seu tempo. E o que nós temos que desenvolver são hábitos, né? E há 15 anos atrás, ninguém imaginava que a gente ia ficar no celular toda hora. Hábitos que foram desenvolvidos. E aí que entra a piedade cristã, a vida de piedade, a vida prática cristã, que é desenvolver hábitos através do culto doméstico, através da leitura bíblica, do discipulado, da conversa acerca dessas questões. Isso é algo que tem que ser diário. Não é algo que dá para você negociar. O problema na Europa que nós vemos é que muitos pais, eles terceirizaram a responsabilidade para a igreja. A responsabilidade primordial é dos pais. Primariamente, a igreja, como uma comunidade de famílias, também deve assumir uma responsabilidade com a educação cristã das futuras gerações. Mas é primordial isso hoje. E eu acho que pastores, o meu apelo também vai para pastores, que despertem para isso. Abra sua visão. O que você pode fazer? Você acha que uma criança que passa em torno de 12 mil horas no ensino secular, sendo indoctrinado, você acha que 1 hora por semana, ao longo da vida dela, ela passa 12 mil horas, você acha que 1 hora na escolinha de crianças, desenhando lá, pintando, vai de fato aprender alguma coisa? Isso não vai impedir. Aí os pais, aí chega na adolescência, muitos não conseguem entender. Poxa, meu filho estudou numa escola cristã. Ora, muitas escolas cristãs, eu também estudei em inúmeras escolas cristãs crescendo, né, na minha infância. E muitas delas, ela dava o ensino normal, e aí 1 vez por semana fazia lá um culto com os alunos. Isso também não resolve nada. Ou Cristo é Senhor de todos os aspectos daquilo que nós reconhecemos o senhorio de Cristo em todos os aspectos da nossa vida, ou nós estamos negociando esses princípios que são fundamentais. Então, o meu apelo é para pais: assumam a responsabilidade. Não terceirize isso para o seu avô, para a avó, não terceirize isso para a professora de escola bíblica dominical, para a professora da salinha das crianças. Assuma a responsabilidade como pai, como mãe, e ensine a fé para os seus filhos. Viva a fé dentro do seu lar. Essa é a única forma que a gente pode mudar isso. Eu vi uma estatística interessante do Ryan Burge. Ele é uma das autoridades no mundo na área de estatísticas de religiões. Ele diz que se ele aprendeu alguma coisa né, nesse mundo de estatísticas de religião, é que o maior indicativo do futuro de uma religião ou de uma igreja não é a quantidade de pastores, de obreiros que ela forma ou missionários que ela envia, mas é a quantidade de crianças que estão no banco da igreja. Então, essas crianças que estão aí na sua igreja, pastor, elas são o futuro, elas são a igreja de hoje, mas a realidade de amanhã. Então, você tem denominações nos Estados Unidos, por exemplo, eu posso comparar duas. Você tem a OPC, Orthodox Presbyterian Church, e você tem a CREC, Communion of Reformed Evangelical Churches. Uma tem 30 anos, a outra tem mais de 100 e poucos anos. Ambas têm o mesmo número de igrejas, similar. Contudo, a faixa etária é 56 anos de idade. Na outra, a faixa etária é 3 anos de idade. Como você explica isso? Pais que entenderam que filhos são herança do Senhor. Então a igreja, nós vemos ao longo da história, né, o que o diabo sempre fez para enfraquecer o povo de Deus. Em toda a história. Quando Moisés nasceu, o aborto em massa. Quando Jesus nasceu, o aborto em massa. A baixa taxa de natalidade sempre esteve associada com o enfraquecimento do povo de Deus. Quando o povo de Deus, por exemplo, nós vemos isso no Velho Testamento, está muito explícito, o povo de Deus ia lá e se casava com as nações pagãs e trazia a sua idolatria. Deus trazia juízo. Qual era o resultado que você tinha na sociedade, no povo de Israel? Total idolatria. Então, nós como igreja hoje precisamos resgatar esses princípios bíblicos. E a igreja, ela tem que mudar a sua mentalidade a ponto de que uma família que entende que filhos são a herança do Senhor, que são uma bênção de Deus, nós queremos dar uma
educação cristã para os meus filhos. A igreja tem que sentar e conversar, ok, como que nós podemos apoiar essas famílias? Como que nós podemos Dar ferramentas. as ferramentas necessárias para isso? Então, igrejas que estão despertando para começar escolas cristãs clássicas, igrejas que estão começando a se envolver com homeschooling. Eu não estou aqui para defender um método específico. Sim, sim. Eu acho que a igreja local, ela tem que, cada pai, cada mãe, cada igreja tem que analisar o seu contexto, mas esses são princípios universais, né? Sim. Que não podem ser negligenciados. Quando eu tava lá em Londres, no ano passado, eu tive a possibilidade de pregar em Swindon. E eu fui pregar numa igreja... 20 minutos da minha casa? Sério, cara? Poxa! Fui em Swindon, aí eu lembro que essa é uma história à parte, perdi o trem, cara. E eu acho que eu tinha terminado a pregação, era, sei lá, quase 10 horas da noite. E era uma quarta ou quinta-feira, não me lembro certo. Aí fiquei esperando, cara, num frio. Rapaz, mas enfim. E eu lembro que eu fui ministrar nessa igreja, uma comunidade brasileira. Pastor muito sincero, pastor muito gente boa, homem de Deus. Homem que eu falei, cara, pastor, que Deus fortaleça de onde trabalha. O cara que eu olhei e tá se debruçando, entregando a vida pelo evangelho de Cristo lá naquela região. E aí ele aluga, na verdade, é meio que é um preço simbólico que o pastor da igreja britânica cobrou, para a igreja brasileira se reunir lá em um dia diferente. Sim. E aí o pastor falou assim, só que eu vou cobrar, sei lá, um exemplo, né? 100 libras por culto, sei lá, só pra te falar a história. Só que eu queria que você combinasse o seguinte, que vocês vão usar o ministério infantil. Aí o pastor falou, usar o ministério? Nós vamos usar o ministério infantil, né? Tem um monte de filho aí e tal. Daí ele falou assim, cara, porque, sei lá, faz 6, 7 meses que uma criança não entra ali mais pra brincar na nossa reunião. Aí, pastor, não tem criança na sala do ministério infantil? Ele falou, é. Aí ele falou, cara... Daí as crianças brasileiras, algumas que nasceram lá, mas são filhos brasileiros, Sim. começaram a lotar ali, né? Essa brinquedoteca, como se fosse um espaço de kids, né? E quando ele me contou, eu falei, cara, como assim? Na nossa realidade ainda é inimaginável um culto sem criança. Sim. Né? Ainda mais eu que sou pai de filho pequeno. É inimaginável, porque a gente chega aqui no Ministério Infantil, nossa, cara, as crianças estão caindo para fora da sala, de tanta criança que tem. E aí chega lá, o pastor pedir, traz as crianças para brincar aqui, só para estar aqui no ambiente da igreja. Eu fico, e cadê? Então, né? Essas crianças deles, dos britânicos ou das outras comunidades representadas. E como é isso preocupante, cara. As famílias jovens, principalmente, elas... nós estamos falando de gerações que foram formadas sem nenhuma formação cristã, religiosa, nada. Então... os que ainda estão nas igrejas, muitos são pessoas de idade. É óbvio que você vai encontrar exceções. Você vai encontrar igrejas que têm um trabalho extraordinário com jovens. Você vai encontrar igrejas em Londres que estão abarrotadas de jovens. Mas isso não reflete a realidade do país. São realidades isoladas, né? Eu tive recentemente com alguns pastores da Igreja Reformada Holandesa em uma conferência, e esse pastor estava me contando, ele mora no chamado Cinturão da Bíblia, lá na Holanda. E a gente sabe, Amsterdã, totalmente secularizado, né? A Holanda em geral, que o berço, né? O Sínodo de Dort aconteceu ali, né? O berço do desenvolvimento da doutrina reformada, tudo ali. Ele me contando que, por exemplo, a igreja dele, 90% da cidade é membro da igreja dele. Eu fiquei maravilhado, eu falei, eu tenho que ir lá. 90%? 90% da cidade é membro da igreja dele. Mas qual que é a realidade da Holanda no geral? Não é a realidade do cinturão da Bíblia, né? Então, o desafio que nós temos hoje, missões, está diretamente relacionado com plantação e revitalização de igrejas. Qualquer trabalho missionário que não promove plantação ou revitalização de igrejas não pode ser considerado como um trabalho missionário, porque Cristo não nos deixou uma ideologia. Ele não deixou a nós uma filosofia a ser ensinada numa universidade. Ele disse, eu vou estabelecer a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É a igreja que tem a autoridade de Cristo para ir pelo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos. Ora, se fosse assim, não havia a ordem de Cristo para batizar. O que é o batismo? É imergir essas pessoas no contexto de uma comunidade cristã, que é a igreja de Deus. Então, nós precisamos despertar para que tenhamos missionários. Nós precisamos de pessoas que vão para lá, não para trabalhar com brasileiros. Eu sei que tem pessoas que têm feito um trabalho extraordinário com brasileiros lá. Mas nós precisamos de verdadeiros missionários. Pessoas que vão aprender a língua, a cultura. Misturam ali, né?
que vão viver a realidade do país a ponto de que podem comunicar o evangelho na linguagem daquelas pessoas. Sim. Senão, nós estamos voltando ao tempo que a melhor coisa era celebrar a missa em latim. Porque se você vai para lá e você só ministra em português, ninguém vai entender o que você está dizendo. Então, o meu apelo é que as igrejas, principalmente no Brasil, se a igreja brasileira no geral tivesse a visão de expandir o trabalho na Europa, de trabalhar com plantação e revitalização de igrejas, estou falando de trabalho missionário mesmo, não igrejas para brasileiros, já tem muitas. Eu digo que já tem o suficiente. O que nós precisamos é de igrejas que vão para lá e que vão investir em missionários, que vão custear esses missionários e que vão expandir de fato o trabalho da igreja ali. É o que a gente precisa hoje. É claro que isso envolve uma mudança de mentalidade nas lideranças, isso envolve uma mudança de atitude, de orçamento, porque fazer missões na Europa é diferente do que fazer missões na África. Fazer missões na Europa custa e custa muito caro. Foi você que postou? É mais caro ou é mais difícil por vezes mandar um missionário para a Europa do que para a África. Com certeza. No quesito custo, né? Com certeza. Porque hoje, para você manter um missionário no interior da Inglaterra, Londres é um custo de vida altíssimo, né? Mas vamos falar no interior da Inglaterra. Hoje você precisa em torno de 350 mil reais por ano. É muito dinheiro. Por ano. Mas o que é isso? É o custo de um painel de LED. Você está entendendo? Você mantém uma família com casa, um pastor com um salário digno, porque na Inglaterra que um salário que um pastor receberia lá é equivalente ao salário de um professor, né? Não tem nenhum lugar do mundo que professores são ricos. Então, tem uma vida digna, a casa pastoral. Então, você consegue manter uma família hoje em tempo integral por um ano, trabalhando, evangelizando em tempo integral, com um valor desse. Então, as nossas prioridades precisam ser redirecionadas. O que estamos fazendo com os recursos que Deus tem nos dado? Né? Se hoje há igrejas no Brasil, é porque missionários vieram para cá. Sim, sem dúvida. Se hoje você tem uma igreja que você frequenta, porque se você traçar esse pastor, o pastor que treinou ele, e assim, anteriormente, você vai chegar num missionário. Sim, sempre. Né? Não, mas no Brasil, nossa realidade que recebeu gente de todo lado do mundo, né? Exatamente. Muito bom. Meu E irmão, hoje nós precisamos de missionários lá. Sim. Eu tive agora nos Estados Unidos, fui de férias viajar com a minha família, e eu tava com o Judson de Oliveira, não sei se você lembra do Clamor. Sim. E o Judson é uma bênção, abençoou muito. Terra seca. Abençoou muito o meu sogro, que consequentemente discipulou minha esposa, e eu me converti na igreja onde meu sogro plantou. Então eu fui lá, a gente gravou um podcast junto, fui lá agradecer. Ele falou: Judson, talvez você não saiba, mas a minha vida em Cristo é fruto do seu trabalho. Porque meu sogro foi influenciado por você, que influenciou a comunidade local e outras pessoas, enfim, fui lá agradecer. E aí, a esposa do Judson é americana, né? Até esqueci o nome dela, mas ela é americana e ela veio pro Brasil muito novinha, junto com os pais, fazer missão aqui. São americanos e vieram fazer missão aqui. E aí, conversa vai, conversa vem, o Judson falou que um dia o pastor do sogro dele, que foi o missionário que veio, falou: cara, você tem que mandar os jovens brasileiros pra cá. Você tem que mandar os jovens brasileiros pra cá, porque os jovens americanos estão se perdendo na droga. Cara, então assim, a juventude americana tá com muita dificuldade em relação à conexão com a igreja local, com a comunicação de um pastor mais velho. Então você tem que mandar os jovens brasileiros pra cá pra dar uma avivada nessa turma e aproximar de novo da igreja. Aí o Judson falou assim: cara, sim, a gente entende que tem a necessidade, ele tá lá agora, né? Mas os brasileiros poucos falam inglês, porque na escola tem o inglês, entre aspas, porque né, não é um ensino de qualidade nas escolas, ainda mais públicas, então teria dificuldade e tal. Aí ele falou assim: mas a atitude de um brasileiro vir pra cá e servir na língua local, aprendendo também com os locais, é uma postura de amor. E aí ele falou assim: quando seu sogro foi pro Brasil, ele sabia falar português? Aí o Júlio falou: não. Daí foi então. Imagina você sentar com um britânico e falar: cara, eu preciso aprender sua língua. Ah, por quê? Não, porque eu tô aqui pra servir a nação. Me ensina essa língua. E o cara começa a ensinar. Ele falou assim: foi a mesma coisa que seu sogro fez quando foi pro Brasil. Então, eu acho que esse desafio de ter um coração mais voltado à nação. Tem um amigo aqui, o Pedro, que até o irmão do Douglas é o responsável pela mídia. E aí eu falei pra ele: mano, ele fala acho que 5 línguas.
Cara apaixonado por línguas. Falei, mano, você precisa me ensinar. Qual que é o segredo, cara? Que eu preciso desenrolar e tal. Aí ele falou, cara, vou te contar o segredo. Você tem que apaixonar pelo povo. Aí eu falei, nossa, imaginei que ele ia falar, não, escuta 3 horas de podcast na língua que você tá querendo estudar, a gramática e tal. Ele falou, não, apaixona pelo povo. Você apaixonou pelo povo, cara, já era. Porque o estudo envolve afeição. Então imagina quando nós, marcados por Cristo em relação a uma nação, é algo sobrenatural, vai além de um amor humano que pode ser produzido. Com no sentido de Cristo afogueando meu coração a entregar minha vida num lugar de acordo com o idioma daquele lugar. Cara, isso é incrível, isso é marcante demais. Você precisa confiar também na providência de Deus. Ele vai cuidar das coisas. Você precisa crer que ao chegar lá, se Deus te chamou de fato para você estar ali, Deus vai te capacitar. Deus vai te dar as ferramentas, né? Eu já falava inglês quando eu fui para a Inglaterra, mas quando eu cheguei lá, eu me deparei com uma realidade que eu estava ministrando em uma igreja muito tradicional, diferente do contexto que eu vivia aqui no Brasil, e eu tive que aprender a comunicar o evangelho na linguagem daquelas pessoas. E isso é algo que, uma experiência que me ajudou muito foi o trabalho itinerante que eu fiz no Brasil. E muitas pessoas, quando eu vou pregar em uma igreja reformada, eu vou pregar dentro, eu procuro analisar a linguagem daquelas pessoas e eu vou ministrar dentro da linguagem deles. Né? Lá, se eu estou pregando na Inglaterra, eu vou numa igreja anglicana, eu conheço um pouco a realidade deles. A mensagem não muda, a mensagem é a mesma do evangelho, mas a linguagem você tem que adequar. Quando eu estou pregando numa igreja pentecostal, o meu estilo de pregação é diferente ali também. Então, até mesmo dentro da sua própria língua, você precisa se adequar para poder servir o corpo de Cristo da melhor maneira possível. E eu vejo que nós vemos tantos movimentos, ajuntamentos. Eu vejo, às vezes, multidões de jovens aqui em congressos, em eventos. Milhares de jovens. E, às vezes, muitos estão com bandeiras de países e choram e tal. E eu acho isso tudo maravilhoso. Porém, a minha preocupação, Leonardo, é quando termina o evento. Na segunda-feira, ele vai começar a estudar inglês. Na segunda-feira, ele vai começar a fazer um projeto para poder servir como missionário numa base missionária. O que ele vai fazer? Ficou só naquilo. Isso precisa ser mudado, porque hoje, a realidade que nós estamos vivendo hoje na Europa será transformada por uma ação de Deus, por uma ação soberana do Senhor. Isso eu não tenho dúvidas acerca disso, que é só Deus que pode mudar isso. Um avivamento é uma obra soberana do Senhor, eu acredito nisso piamente. Mas a igreja que espera que Deus vai enviar fogo dos céus, ela precisa começar a juntar a lenha. Então, se nós cremos que Deus vai enviar fogo nesse altar, vamos juntar a lenha, vamos fazer a nossa parte. Eu conclamo aqui, né, para os jovens que eles despertem de fato. Amém. Que você possa dedicar, se você entende que Deus tem te chamado para servir como missionário, dedique a sua vida para que isso aconteça. E confie que se Deus de fato te chamou, Ele vai prover a você. Amém. Eu tenho vivido debaixo de milagre até hoje. Eu cheguei na Inglaterra com 3 malas e 140 libras no bolso para viver. E você esteve em Londres, você sabe que isso dura um dia. Isso dura um dia. E eu passei por inúmeras dificuldades. Eu fui trabalhar numa igreja inglesa que, durante o período, desde a minha filiação, nós não sabíamos, né, o que estava acontecendo nessa igreja. A denominação ruiu por causa do liberalismo teológico. Se desintegrou. E eu e mais inúmeros outros pastores ficamos sem teto, sem igreja. Meu Deus. Porque a denominação ruiu. A denominação acabou. Nós chegamos lá, o líder principal da igreja acreditava no evolucionismo. A gente não sabia, cara. A gente chegou ali com o coração para servir, eu e mais outros missionários. E a gente estava ali com o propósito de revitalizar, de plantar igrejas. E eu vi se desintegrar. Isso foi durante o período da pandemia. As igrejas foram fechadas. O governo deixou os cassinos abertos, as lojas, os bares, os pubs, tudo aberto, mas as igrejas fechadas. E eu entendi, eu não estou aqui para julgar nenhum pastor nisso, mas na minha consciência eu não consegui ficar em paz com aquilo. Eu fui para as ruas, nós começamos a fazer cultos ao ar livre. Quem acompanha um pouco do nosso trabalho daquela época viu isso.
quase fui preso por causa disso. Pagamos um preço, mas nós vimos a mão de Deus durante todo esse período suprindo as nossas necessidades e milagrosamente Deus tem feito isso até hoje. Nós somos testemunhas, temos inúmeros desafios, né? E oramos para que mais pessoas sejam levantadas para nos apoiar, precisamos disso, mas a mensagem é, se Deus te chamou, creia, prepare-se, né? Não vai com a cara e a coragem não, se prepare, né? Eu ouvi um grande homem de Deus dizendo algo que se ele tivesse 3 anos para cumprir o ministério dele, ele gastaria 2 anos se preparando. Então prepare-se, não vai com a cara e a coragem. Se você vai trabalhar com plantação de igrejas ou revitalização, qual igreja que você vai trabalhar? Você já é ordenado? Para você ser ordenado, né, você estudou onde? O seminário. Tudo isso, todas essas são questões necessárias. Né? E aí entra esse bate-papo teológico, a importância disso. Não foi a teologia que destruiu o cristianismo na Europa. Foi justamente o abandono da teologia bíblica. Isso é importante da falar. Teologia sadia. Muitas pessoas acham que o fato do cristianismo na Inglaterra estar no estado que está hoje é culpa da teologia. E muitos também vão dizer, é culpa do calvinismo. E se você olhar mesmo a história e a realidade atual, nós vemos que foi justamente o abandono da teologia bíblica, da teologia sadia, e isso independente de arminianismo ou calvinismo, né? A igreja metodista, por exemplo, totalmente liberal, arminiana, a igreja remonstrante, que é a primeira igreja arminiana na história da igreja, totalmente liberal, né? Então, a igreja presbiteriana da Escócia, calvinista, liberal. Então, nós vemos que esse é um câncer que não poupa ninguém. O problema não é a teologia. Nós vemos que ao longo do tempo as igrejas abandonaram os seus padrões confessionais, elas não acreditavam mais na autoridade, na inspiração das escrituras. Foi o abandono da teologia sadia que trouxe esse mal que nós temos estabelecido na realidade das grandes igrejas hoje. E eu vejo que agora, mais do que nunca, a igreja precisa voltar aos seus fundamentos. O salmista, ele disse, se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? Então, há fundamentos que foram estabelecidos, principalmente ali na Europa, homens morreram, sangraram, foram queimados vivos para que nós pudéssemos hoje ter uma Bíblia na nossa língua, para que pudéssemos pregar na nossa língua, pudéssemos evangelizar. Foi um preço muito alto pago. E a igreja, nós como brasileiros, como igreja brasileira, a minha oração é que sejamos despertados para essa consciência missionária, para a nossa responsabilidade dentro do meu lar, dentro da minha igreja local, mas entender também que o evangelho ele deve ir até os confins da terra. Amém. A grande comissão, ela não é fechada ao meu círculo de convívio. A grande comissão é discipular as nações à obediência de Cristo. Então isso começa dentro da minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa, com o meu lar, com a minha igreja local, com a minha cidade. Mas espera aí, e aquele país lá que não tem igreja nenhuma? Esse bairro dentro daquela cidade que não tem nenhum missionário? O que nós vamos fazer? Ora, Deus tem nos chamado e Ele tem nos capacitado para isso. Então eu oro para que haja esse despertamento. Amém. Amém, nós concordamos com isso e que Deus possa também fortalecer vocês lá. Amém. Nesse processo, cada missionário que está lá apoiando vocês, fortalecer a igreja, os irmãos britânicos que também estão lá e que Deus dê graça a vocês a continuar, porque nós precisamos ter esse senso de gratidão, de que o Brasil recebeu muitas, inúmeras sementes da Europa no geral em relação a missionários, a conteúdo, a livros que a gente consome. Acabei de citar o Lloyd Jones, a gente citou John Stott aí e tal. A gente fala de John Wesley, a gente fala de Whitefield, fala de Charles Wesley, fala de tantas pessoas que abençoaram aqui as nossas tradições, as nossas igrejas, cada um na sua particularidade em relação à qualidade e coisas não tão legais assim. Mas, cara, o Brasil recebeu muita coisa disso e precisa ter esse senso de gratidão. Então, que Deus levante os missionários também que agora vão fazer o caminho de volta, né? Para abençoar aquela nação. Meu irmão, muito obrigado. Espero que seja o primeiro de muitos. Venha mais pro Brasil, sempre que vier, a gente vai estar aqui para te receber, pra gente bater um papo. Obrigado de coração. Deus abençoe.
Amém. Muito Deus bom. abençoe. Para você que ficou até o final, não esquece de deixar seu like aqui, deixa seus comentários também, que é muito bom ver aquilo que vocês têm achado em relação ao nosso quadro Teologia Pra Quê. Não esquece de mandar esse podcast para aquele amigo que tem um fervor missionário dentro do coração e também para aquele que não tem, que precisa se atentar às questões da doutrina ou da sã doutrina para a igreja. No mais, gente, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por ter permanecido até o fim. E não se esqueça, cara, você é uma cópia de Jesus. Valeu!